Hey, você aí do outro lado. Seja positivo. É a mensagem que o Chá Leão nos revelou para o vídeo de hoje, é o nosso tema. Eu acho que foi um tema muito legal porque ele é muito pertinente ao nosso conteúdo aqui do canal, porque eu acho que a maioria das pessoas que assistem esse canal são pessoas assim como eu, que são artistas, trabalham com criatividade diariamente ou podem ser produtores de conteúdo, né? Criam conteúdos para a internet também. Então, seja você que trabalha com música, com edição de vídeo, com desenvolvimento de jogos, com arte, pintura, ilustração, esse vídeo é para você. Eu gostei muito dessa mensagem aqui. Pense positivo, porque quem trabalha com arte, quem trabalha com criação, lida com muita frustração. Uma rima, né, sem querer, mas valeu. Então trabalha com muita frustração. Por quê? A gente tem frustração. A primeira frustração do artista é nunca conseguir o resultado que ele realmente quer daquele produto final, daquela obra que ele produz. Sempre está aquém do esperado, né? A maioria das vezes, né? A não ser que você realmente domine a sua arte. Outra frustração, a demora que a gente tem, né? Quantos anos você precisa de experiência para dominar a arte? Quantos anos? Né? Às vezes 10 anos, 15, 20 anos, dependendo do tipo de arte que você faça. Então, você tem que estudar muito, praticar muito, para chegar perto, talvez, daquilo que você quer se tornar como artista, produzir aquele tipo de obra que talvez um dia você queira, né? E ainda tem uma coisa muito importante que artistas mais experientes vão falar pra gente, né? Nossos mentores, que é a experiência de vida que a gente tem que adquirir para produzir uma obra, né? Ter alguma coisa para falar que as outras pessoas vão querer ouvir. Né? Seja mesmo tocando uma música instrumental de outro compositor. Eu escutava muito quando comecei a tocar violão, né? Já estava num certo nível que as notas estão no lugar. Tá certinho a música, mas falta experiência. E aí eu achava, experiência, né? Precisa tocar mais, né? E tal. E o professor falava, não, a experiência de vida, você tem que viver mais. Ou seja, você tem que acumular experiência de anos e anos de vida para você ter o que falar, você tem que passar, você tem que sofrer, você tem que ser feliz, né? Sair, divertir com seus amigos, você tem que ter os momentos de solidão, você tem que ler muito, né? Consumir mídias diferentes para você ter um arcabouço de experiência e bagagem na hora que você toca aquela nota, ela tem um significado que não seja simplesmente só uma frequência, somente um número, né? Ela tem que ter um significado por trás. Então a gente lida com muita frustração e nesses momentos a gente precisa ser positivo, seja frustração profissional, você quer ganhar dinheiro com a sua arte, você quer viver da sua arte, né? Você quer fazer aquilo o tempo inteiro e ter uma renda, né, para você, para sua família, e ainda assim às vezes não acontece. Às vezes você precisa ter um day job, né, como se fala em inglês, né? Você tem que ter um trabalho do dia a dia que paga as contas, né? No bom português eu tenho pago as contas e tenho o trabalho que eu gosto de fazer. Então, conciliar isso é muito difícil, e aí a gente precisa ser positivo, como disse o Chá Leão aqui, frutas vermelhas. Então eu acho que é realmente um tipo de trabalho, eu acho que outros profissionais também devem sofrer muito com isso também, então a gente precisa trazer esse seja positivo, e não o tempo inteiro, você não tem que ser positivo o tempo inteiro, isso não existe, ninguém é feliz no tempo inteiro. Tem momentos felizes, momentos tristes, momentos de raiva, momentos de solidão. Então, momentos de positividade, de negatividade, momentos de solidão, de depressão, momentos felizes. Então a gente varia de momentos, ninguém é feliz o tempo inteiro, isso é difícil, isso é uma falácia, isso não existe. Então a gente passa por essa frustração o tempo inteiro, né? Então realmente a gente precisa ser positivo. E a gente tem a ameaça também aí, ó, um grande exemplo que a gente pode trazer, que a gente precisa ser positivo e tentar olhar o lado positivo do que a gente vivencia hoje, porque a arte sempre foi negligenciada pela história. Então os artistas sempre tiveram que olhar para um lado positivo para continuar fazendo arte. Então hoje, com a inteligência artificial, que é a nova ameaça, ela realmente vai tirar empregos, ela realmente vai substituir nós artistas em algumas áreas, aqueles artistas que trabalham para outras pessoas, né, prestam serviço, e também vai ter uma competição, a enxurrada de produtos, obras feitas por IA, né, por um simples prompt que vai competir com profissionais independentes, com artistas independentes, que publicam seus livros, suas obras de arte na internet, né? A internet democratizou a gente poder publicar o que a gente quiser, e a gente lida com outra frustração, um pequeno disclaimer, um pequeno adendo aqui, hoje em dia na internet, com a frustração das visualizações, dos likes, dos comentários, quem está vendo a nossa obra. Hoje a gente pode pôr a nossa obra a qualquer momento, em qualquer lugar na internet, certo? Né? Mas
quem vai assistir a nossa obra. Isso leva à frustração, porque o algoritmo, pode ser um problema do algoritmo, pode ser um problema da sua obra em si, pode ser um problema de como você usa as redes sociais, várias coisas, e isso te frustra, isso pode te levar para um lado negativo. Talvez é bom tentar enxergar um lado positivo também no mar das redes sociais, né? E acho que dentro da inteligência artificial, o positivo que a gente tem que enxergar é que vai ter uma enxurrada. Eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, a IA vai ficar muito boa em fazer algum tipo de arte. Ainda não é perfeito, precisa de profissionais muito experientes por trás para polir aquele negócio e ele ter um resultado efetivo, agradável. Seja música, seja ilustração, por mais que a gente fique, nossa, muito bem feito, mas quando você para analisar, ainda tem muitos defeitos. Então precisa de um profissional muito experiente por trás para transformar aquilo em algo artístico de verdade. Mas no momento que só um prompt faz algo perfeito, a gente vai ter uma enxurrada, que já estamos tendo no Spotify, no YouTube, de músicas, e vamos ter muito mais. Mas eu acho que tentando achar o lado positivo com essa enxurrada a gente vai ter pessoas que vão procurar algo feito por outro ser humano. Essa é a vantagem também do ser humano. Ele quer essa conexão, né? Essa questão de ver o artista que escreveu aquela obra, participar do grupo, da comunidade daquele artista. Isso é muito importante, eu acho. Com a inteligência artificial, nós precisaremos desses grupos, dessas comunidades, para a gente estar próximo das pessoas que apreciam o nosso trabalho, porque isso vai ser o mais importante, o contato direto com quem faz arte. E a IA, ela é muito distante, né? Quem faz o prompt, qualquer um pode fazer. Agora, fazer o processo artístico é muito diferente. Eu vou trazer um exemplo aqui do mundo real, do que eu vivo, de por que eu acho que a gente tem que chegar a esse lado positivo, que é o artesanato, a analogia com o artesanato e a massificação da indústria, seja alimentícia, seja de móveis ou instrumentos musicais. Vou trazer instrumentos musicais. Mesmo com a Yamaha ou qualquer outra marca de instrumento musical podendo fazer vários violões por um preço super acessível, por que violonistas clássicos profissionais não utilizam instrumentos? Violonista clássico é quem toca o violão aqui na perninha esquerda, aqui com a perninha levantada desse jeito aqui. Eu sou violonista clássico também, toca música instrumental e tal. Então, esse violão, nós não usamos o violão feito pela indústria. Por quê? Porque é uma quantidade absurda de violões que são feitos. São bons violões? São. Mas, ainda assim, a gente não tem um violão que alcance o resultado que uma pessoa sozinha faz, que é o artesão que faz instrumentos musicais, que a gente chama de luthier. O luthier é a pessoa que faz instrumentos musicais, principalmente instrumentos de madeira. Então, violinos, violoncelo, viola caipira, violão clássico, né, o violão de nylon, gordinho. Esses instrumentos são feitos, tem muitos artesãos que vivem disso, ganham muito dinheiro com isso, fazem instrumentos magníficos e não tem nenhuma indústria que consegue competir com esses instrumentos musicais, que eles são muito bem feitos. Eles são feitos por uma pessoa que leva cerca de 6 meses para fazer um instrumento. Esses instrumentos são tão procurados porque a pessoa não consegue fazer vários de uma vez. Ela consegue fazer uma certa quantidade com um assistente talvez do lado. Mas quando eu compro um violão de um artesão, eu não quero que aquele violão seja feito pelo assistente dele. Eu quero que seja feito pelo artesão, né? Eu quero que seja feito por aquele luthier e talvez com a assistência dele, mas que o violão seja concebido pelo luthier, por aquela pessoa que eu estou pagando. E tem filas, às vezes, tem luthiers que tem filas de 10 anos de espera. Você tem que esperar 10 anos para o seu violão ser feito, porque ele é só uma pessoa. Então a gente ainda assim valoriza o trabalho feito pelo artesão. Eu tento enxergar isso como um lado positivo da nossa arte, do nosso trabalho, que talvez a IA nunca vai conseguir substituir, que é realmente essa relação pessoal. Até mesmo com o YouTube, que agora a gente consegue fazer vídeos com IA super realistas, eu acho que ainda assim as pessoas vão querer a relação com a pessoa real, assim como ela, né? É por isso que o Homem-Aranha, trazendo quadrinhos aqui também, fez tanto sucesso quando ele veio e vendeu muito na época, né? Passando Super-Homem, etc., porque ele era um personagem que era assim como nós, um trabalhador comum e que de repente virou um super-herói. Mas ainda assim ele tinha que tirar fotos para aquele jornal maluco, porque ele precisava pagar as contas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, onde a gente discute literatura, escrita e muita criatividade. Boa criação para você, te vejo no próximo. Tchau!